bom desempenho da economia brasileira garantiu mais um avanço no mercado financeiro. A BMF Bovespa comprou uma parte da Bolsa de Chicago. Sardenberg, essa transação é mais uma prova do bom momento que vive a Bolsa brasileira. O tema da nossa aula de hoje é Sistema Financeiro Nacional, parte 2. Nós vamos falar sobre a estrutura e funções do Sistema Financeiro Nacional, o conhecido SFN. A primeira instituição que faz parte hoje é um órgão normativo. Nós vamos falar sobre a Comissão de Valores Mobiliários. Essa Comissão de Valores Mobiliários, ela é uma autarquia, quer dizer, ela pertence ao governo. Então, ela tem a finalidade de regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de capitais do Brasil. Todos os títulos de renda variável são controlados pela CVM. Qualquer entidade aberta, qualquer empresa considerada de capital aberta, para ter suas ações negociadas no mercado, ela tem que pedir autorização para a CVM. Então, assim como o Banco Central fiscaliza o lado monetário, o lado de mercado de capitais é fiscalizado pela CVM. Você pode perguntar agora, o que é mercado de capitais? A palavra mercado de capitais quer dizer o seguinte, uma empresa, quando ela precisa fazer investimentos para fazer o seu desenvolvimento, ela precisa de dinheiro. Aonde? No seu capital. Então, por isso que é chamado mercado de capitais, quer dizer, é onde se vende as peças que vão formar o capital da empresa. Pode ser ações, pode ser cotas. Só que neste mercado da CVM, ela vai controlar as ações, que são títulos de renda variável. Vamos destacar, o que é título de renda variável? Título de renda variável é aquele título que não tem promessa de juros embutido. A sua valorização é tão somente se o título está tendo mais procura ou menos procura e se a empresa que o lançou no mercado está com boa saúde financeira, está solvente. Aí as ações podem valorizar. Este mercado é controlado pela CVM. Nenhuma empresa pode colocar as suas ações à venda no mercado sem que elas estejam registradas na CVM. A entidade que é subordinada à CVM, porque a CVM é um órgão normativo, nós temos agora os órgãos operativos. Um deles é a Bolsa de Mercadorias e Futuro. Na Bolsa de Mercadorias e Futuro é onde são negociadas commodities. O que são commodities? Commodities são produtos vendidos in natura. Petróleo, ouro, soja, trigo, milho, açúcar, suco de laranja. Então, in natura é chamado de commodity. Esta definição está mudando com a passagem do tempo, mas ainda oficialmente é essa. São produtos negociados em natura e em grandes lotes. Então, é lá na Bolsa de Mercadoria que se faz esse tipo de negócio. É também na Bolsa de Mercadorias e Futuros, porque esse primeiro negócio de compra e venda de commodities à vista é feito na Bolsa de Mercadorias. Aí ela acrescentou o nome E Futuros, porque é lá também que são negociados derivativos de commodities. Quer dizer, qualquer negócio que é feito com base no preço de um produto que é negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros, é feito ali. Qualquer derivativo, seja ele mercado a termo, seja ele mercado de opções, seja ele mercado futuro ou mesmo swap. Envolveu produto, envolveu commodities, é ali que é feito. E nesse mercado de derivativos, nós temos que lembrar que existe o hedging. Quem vai proteger o seu produto vai fazer, na verdade, um hedging. Ele vai proteger o preço do seu produto. Então, no mercado de derivativos, nós temos duas figuras, o hedger e o especulador. Na Bolsa de Mercadorias e Futuro, nós estamos falando no geral, porque no Brasil, a Bolsa de Mercadorias e Futuro, ela hoje se uniu com outra empresa. Para falarmos da outra empresa, nós temos que falar primeiro da Bolsa de Valores. As bolsas de valores são entidades civis.
cuja finalidade é dar condições para que ali sejam negociadas as ações das empresas de capital aberto. Nós vamos colocar para vocês, para entenderem um pouquinho melhor as bolsas de valores, nós vamos explicar da seguinte maneira. As bolsas de valores são como se fossem um country club. É criada uma diretoria e qual é a finalidade dessa diretoria do country club? É dar condições para os sócios irem lá desfrutar da piscina, desfrutar dos jogos, fazerem festas. Ela tem que deixar o banheiro limpo, tem que deixar o salão perfeito, em condições do pessoal se divertir. A Bolsa de Valores é a mesma coisa. A finalidade da Bolsa de Valores é deixar em condições para que as corretoras e hoje as distribuidoras, como nós vamos frisar posteriormente, mas não podemos deixar de esquecer, porque é uma mudança muito recente, hoje as corretoras e administradoras vão fazer os seus negócios no ambiente da Bolsa. E as bolsas de valores têm que deixar tudo em condições. E é dessa maneira que eu falei. Deixar o ambiente funcionando, os computadores ligados, tudo no mais perfeito estado, limpinho, para que as corretoras e distribuidoras possam ali fazer os seus negócios. Esta é a Bolsa de Valores. Só que no Brasil nós não podemos deixar de falar em Bolsa de Valores, apenas fazer uma definição de Bolsa de Valores e ficar por isso mesmo. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque hoje no Brasil nós temos a Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo é a maior bolsa do país. Todas as demais são vinculadas à Bolsa porque hoje não existe mais aquele pregão Viva Voz. O que é o pregão Viva Voz que existia antigamente? A empresa queria vender umas ações que tinha, ou a pessoa física ou mesmo uma empresa, ela procurava uma corretora de títulos e valores imobiliários. Esta corretora é que tinha acesso à Bolsa de Valores. Ela levava essas ações para serem negociadas no ambiente da Bolsa. Lá era passada por um corretor. E esse corretor ficava num ambiente em que os negócios eram feitos aos gritos. Compro tanto, vendo tanto, e depois eram acertados, acabava o horário, era tudo acertado depois com um com o outro. Hoje em dia isso acabou. Hoje em dia não existe mais o pregão Viva Voz. Hoje é tudo feito eletronicamente. E para ser feito eletronicamente, a Bolsa de Valores comprou um software caríssimo da França, lá de Paris, da Bolsa de Paris. Foi um software feito pela Bolsa de Paris. Nós batizamos aqui no Brasil de Mega Bolsa, que é um sistema eletrônico que controla todos os negócios que são feitos. E com isso acabou o pregão Viva Voz. Um detalhe que nós temos que lembrar é que alguns livros ainda trazem a seguinte definição de Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é uma entidade sem fins lucrativos. Essa definição já caiu de moda. Por quê? Porque a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, a Bovespa, ela lançou as suas ações à venda no mercado. A partir do momento em que ela abriu o seu capital e começou a vender ações no mercado, quem compra ações quer lucro. Então, a Bovespa hoje é uma entidade com fins lucrativos, sim. Então, essa definição para a Bovespa não serve mais. Por quê? As ações da Bovespa lançadas no mercado tiveram uma procura imensa. Então, e quem compra ações quer dividendos, quer receber lucros. É para isso que se compra ações. Então, a Mega Bolsa foi criada para extinguir o pregão Viva Voz. É um grande sistema eletrônico onde se controla todas as negociações. Diariamente, as corretoras e as distribuidoras hoje já são autorizadas, nós vamos falar na sequência. As distribuidoras também estão autorizadas a levar os negócios dos seus clientes para lá serem negociadas no ambiente da Bolsa. Aí nós temos uma expressão que todo dia nos jornais diários saem, ou no jornal impresso ou no jornal falado. E você vê lá, o índice Bovespa subiu tanto por cento. O que é o índice Bovespa? É o índice da Bolsa do Estado de São Paulo, da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. É o Ibovespa. Tá? O Ibovespa é uma junção de mais ou menos entre 60 e 100 empresas
cujos negócios representem mais de 80% de todos os negócios realizados na Bolsa naquele período. Então, vamos explicar melhor. A Bolsa de Valores de São Paulo, ela vai pesquisar quais são as empresas que mais têm as suas ações negociadas. Qual aquela que é mais procurada, tanto para compra quanto para venda? Qual aquela que tem mais procura? Porque ela tem que procurar aquelas que são mais negociadas, que vão refletir um índice mais próximo da verdade. Por quê? Se ela pegar, quem já estudou estatística sabe, se você pega uma ação, por exemplo, que quase nunca é negociada, e de repente, por um milagre, ela dá um aumento de 100%, ela desvirtua todo o índice da Bolsa de Valores. Então, tem que pegar aquelas ações que são mais negociadas. Se alguma delas começa a se destacar para cima ou para baixo, ela é retirada do índice. Então, na verdade, soma-se, pega-se todas essas ações que representam 80% do movimento, pelo menos, da Bolsa, faz-se um cálculo e tira-se o índice. Então, o fato de no jornal aparecer assim, o índice Bovespa foi de mais 0,5%, não quer dizer que a ação que você tem de qualquer empresa, seja lá Petrobras, Banco do Brasil, etc., que ela tenha subido 0,5%. Ela pode, inclusive, ter despencado. A média dos negócios, daquelas ações que representam 80%, é que deu 0,5%. Ok? Esse é o índice Bovespa, é o índice mais representativo do mercado de títulos de renda variável. Bom, na Bovespa foi criado um novo sistema chamado Novo Mercado. O Novo Mercado foi uma exigência que foi feita pela CVM e pela Bolsa de Valores, evidentemente, para que quem quiser participar desse novo mercado, quer dizer, a empresa que quiser ser considerada desse novo mercado, ela tem que cumprir algumas regras que não estão na lei. Quer dizer, algumas regras que ela não pode ser obrigada a cumprir. Um exemplo, ela só pode ter ações ordinárias. Só pode ter ações ordinárias. Isso a lei não obriga. A empresa pode ter ações ordinárias e preferenciais. Como nós sabemos, as ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, e as preferenciais não. Elas dão outros direitos, mas não o de voto. Então, para fazer parte desse novo mercado, que eu chamaria da primeira divisão, por que eu chamo primeira divisão? Porque é aquela que tem mais visibilidade, é aquela que está no topo. Tem alguma diferença na negociação? Não tem nada. É a mesma coisa do nosso Campeonato Brasileiro. O time que está na primeira divisão não é mais focado? E o time que está na segunda divisão é menos focado. Até o dinheiro que rende para um e para outro é diferente. Então, a ambição de toda a empresa é estar no novo mercado, quer dizer, na primeira divisão. É o top de linha da Bolsa de Valores. E uma das regras para serem cumpridas que não está na lei é a chamada governança corporativa. A governança corporativa numa empresa, que já é uma realidade que está ocorrendo no nosso país, é dar voz aos funcionários, dar voz aos clientes, ter uma participação mais aberta, quer dizer, ser participativo nos seus negócios. Deixar a sociedade saber o que ocorre ali dentro, criar um conselho de administração. Então, são várias regras que compõem a chamada governança corporativa. E essa governança corporativa é um dos itens que fazem a empresa subir para a primeira divisão da Bolsa de Valores, que é o novo mercado. Não que o mercado antigo tenha alguma diferença para pior, digamos. Não, não tem. Só que o novo mercado é mais visível. É uma empresa que respeita a governança corporativa, só tem ações ordinárias. A busca por essas ações serão maiores. Então, vai valorizar o valor das ações. Valorizando as ações, a empresa vai ter mais sucesso. Quando ela fizer uma operação de underwriting, que é a subscrição de novas ações, a procura para investimento de capital nessa empresa será maior.
A Bolsa de Valores, como eu disse, ela é uma empresa que registra os negócios, ela recebe as corretoras e as distribuidoras. Só que para fazer isso, tem que se fazer, como é que nós chamaríamos, compensação. Não tem que fazer uma compensação, quer dizer, pegar o dinheiro de quem comprou, não é isso? E passar para quem vendeu. E pegar as ações de quem vendeu e passar para quem comprou. A Bolsa criou, então, uma clearing para eles. Lembra? É uma compensação. A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia é uma clearing. Então, a corretora e a distribuidora, veja que eu sempre friso distribuidora. A corretora e a distribuidora recebem ordem dos seus clientes para a venda de papéis. Levam até a Bolsa de Valores. Estes são registrados na CBLC, na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Ali é feito, a custódia é a guarda, e aí faz-se a liquidação. Lembrando, em D+2, vai se fazer a liquidação do título, quer dizer, vai entregar o título para a CBLC. Em D+3, a liquidação financeira, vai se passar o dinheiro. Agora, os outros intermediários financeiros que fazem parte também do Sistema Financeiro Nacional. Primeiro, nós temos administradoras de consórcio. A administradora de consórcio, assim como algumas que nós vamos falar na sequência, elas não precisam de autorização do Banco Central para funcionar. Se eu quiser abrir um administrador de consórcio, eu posso abrir. Eu vou lá na junta comercial, coloco o nome, respeito às regras que estão estipuladas para abertura, beleza. Só que, para abrir num grupo, eu preciso da autorização do Bacen. A empresa não precisa, mas o grupo precisa, porque o grupo é uma entidade à parte da administradora. É uma junção de dinheiros que nós fazemos para nos financiarmos. Então, na verdade, o grupo pertence aos participantes. E no grupo, o Banco Central pode intervir. Se houver uma má administração, se houver desvio de dinheiro, o Bacen pode intervir. Mas eu gosto de sempre frisar, para funcionar, é questão de prova, gente. Prova, eles põem essas pegadinhas. Para funcionar, não precisa de autorização. Para abrir, agora, para inaugurar um grupo de consórcio, precisa da autorização do Banco Central. E aí nós temos as sociedades de arrendamento mercantil. São aquelas empresas que fazem leasing, mais conhecida popularmente por leasing, não é isso? E gosto sempre de frisar, sociedade de arrendamento mercantil, leasing, ela não financia e não aluga. São coisas diferentes. Vocês querem ver a diferença entre fazer um leasing e aluguel? Fazer um leasing e financiar? Quando você financia, em nome de quem que fica o bem? Fica no seu nome. O leasing não. No leasing, o bem fica em nome da sociedade de arrendamento mercantil. É em nome dela. Um carro que foi feito, um automóvel que foi feito leasing, se você olhar no nome do proprietário, é o nome da empresa que fez o arrendamento e não o nome de quem está usando. Nós temos ali o arrendador, o arrendatário e o fornecedor. O arrendatário é aquele que está pagando as contraprestações. É a diferença para aluguel. Você já morou num apartamento durante 2 anos pagando aluguel, aí chega no final dos 2 anos, você chega para o dono e diz assim, eu quero comprar o apartamento. Ah, é 120 mil. Bom, então vamos descontar os 2 anos que eu passei aí dentro? Não, é preço de mercado. E o leasing não. Então é diferente. Não se pode chamar o leasing nem de financiamento e nem de aluguel. É um arrendamento. A outra empresa é a Sociedade Corretora de Câmbio. Nós temos banco de câmbio e temos sociedade corretoras de câmbio. As sociedades corretoras de câmbio, elas não têm obrigatoriedade de participar dos negócios. Tá? Por quê? Elas simplesmente fazem a intermediação entre a empresa e o banco que está recebendo os valores para serem transformados em reais. Então, elas não participam obrigatoriamente de qualquer negócio. Elas são opcionais. É uma opção para quem tem grandes negócios em câmbio. Como são muito complexos, as corretoras normalmente são chamadas para participar. E as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários?
As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, até alguns anos atrás, elas tinham a prioridade, quer dizer, só elas é que podiam trabalhar na Bolsa de Valores. Elas eram cotistas das bolsas de valores. Posteriormente, com a transformação da Bovespa em sociedade anônima e vendeu os seus títulos no mercado, as corretoras, em troca das cotas, receberam ações e passaram a ser acionistas. Muito bem. Com isso, o que acontece? Está aberto para o público em geral, as sociedades distribuidoras que eram impedidas de levar os títulos dos seus clientes para serem negociados na Bolsa, agora pode. As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, junto com a sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, são aquelas que podem formar fundos de investimento. Junto com quem? Junto com os bancos de investimento. Então, quando vai se formar um fundo de investimento, quem é que pode montar? Banco de investimento, banco múltiplo com carteira de investimento, corretora de títulos e valores mobiliários e sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários. A pergunta que sempre se faz hoje em dia. Bom, se a distribuidora pode trabalhar na Bolsa e as corretoras também, qual a diferença? Praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma. O que diferencia praticamente uma da outra é o capital que é obrigatório ser formado até o momento. Isso deve alterar brevemente. A lei deve ser alterada e as sociedades e distribuidoras e corretoras serão a mesma coisa, só o nome que será diferente. Então, lembrando, elas podem fazer fundos de investimento e administrar capital de terceiros, podem custodiar títulos. Então, quando você compra títulos na Bolsa de Valores, você não vai levar para casa. Deixa custodiado numa corretora ou numa sociedade distribuidora. Quando nós falamos em títulos escriturais, aonde é que eles são guardados? Nas corretoras e nas distribuidoras agora. E elas fazem aquela conta corrente de você comprou título, ela só faz a movimenta de débito e crédito na quantidade de títulos que você tem. Vamos falar do Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional também é composto por pessoas que têm as suas atribuições em outro departamento e periodicamente são chamados para decidir alguma coisa importante naquela área, no caso de seguros privados, na área de seguridade. Quem é que faz parte do Conselho Nacional de Seguros Privados? O ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho, um representante do Ministério da Justiça, um representante do Ministério da Previdência Social, o superintendente da SUSEP, um representante do Bacen e um representante da CVM. Qual é a finalidade deste conselho? É criar normas e regras principalmente para a área de seguros e das entidades abertas de previdência complementar. E aí nós temos o órgão fiscalizador da área de seguros que sempre ouvimos falar, que é a famosa SUSEP. A SUSEP é Superintendência de Seguros Privados. Todo seguro é supervisionado, controlado e suas regras são observadas pela SUSEP. A Superintendência de Seguros Privados é que controla se as seguradoras estão fazendo as suas reservas técnicas. Quando uma seguradora vai operar no mercado, ela tem um limite para operar. Ela não pode simplesmente ir contratando seguros ao bel prazer. Chega uma hora que ela pode não ter capacidade financeira para suprir em caso de um evento generalizado. No caso, vamos supor um terremoto. Um monte de carro é perdido. Estão na mesma seguradora e se ela não tiver cacife para isso? Então a SUSEP controla. Para que ela possa contratar mais, a SUSEP obriga que ela faça reservas técnicas. O que são reservas técnicas? Que ela pegue um pouco daquele valor que ela cobrou do prêmio e invista este dinheiro em títulos do mercado. A SUSEP diz quanto e o Banco Central diz aonde que vai aplicar. E o Instituto de Resseguros do Brasil, o famoso IRB? O Instituto de Resseguros do Brasil, nós estamos mantendo o nome porque o Banco Central mantém, mas na verdade ele chama-se Brasil Resseguros S.A.
e manteve a sigla IRB. Eu vou explicar por que aconteceu. O Instituto de Resseguros do Brasil tinha o monopólio de todo o resseguro que é feito no Brasil. Já vamos explicar o que é resseguro. No governo Lula, foi feito a privatização do IRB. O que é fazer a privatização? É colocar ações dessa empresa à venda no mercado. Então foi criada a Brasil Resseguros S.A. Como o nome IRB é muito forte no mercado, ficou meio esquisito a sigla, mas foi mantida. Chama-se IRB, Brasil Resseguros S.A. É o nome da empresa. Se você entrar no site do Banco Central, ainda consta lá como IRB. Só que hoje já chama Brasil Resseguros S.A. Muito bem. Há um detalhe de suma importância para você entender. Quando o governo privatizou, quer dizer, ele privatizou meio fajuto. Por quê? Porque ele deu 50% das ações para as sociedades seguradoras e ficou com 50% para ele. Só que ele, muito esperto, ficou com as 50% que dão direito a voto, com as ordinárias. Então ele dividiu metade do capital em ações ordinárias e a outra metade em ações preferenciais. E ficou com as ações ordinárias e passou as ações preferenciais. Então as seguradoras vão viver de lucro. Se o IRB der lucro, vai viver de lucro. Mas quem manda é o governo, 100% das ações ordinárias. Vamos ver então o que é resseguro. É quando uma seguradora vai fazer um seguro de determinado objeto e acha que está muito alto aquele seguro. Se houver um incidente, uma desventura com aquele objeto, a seguradora vai passar dificuldades. O que ela faz? Ela repassa para outra resseguradora, para uma seguradora que trabalhe com resseguro. Ela repassa uma parte. Se houver uma infelicidade, um infortúnio com aquele imóvel que foi segurado, a seguradora original vai pagar o seguro inteiro e vai receber a parte que ela fez o resseguro. O resseguro, como eu disse, era monopólio do IRB. Acabou o monopólio. O monopólio não existe, qualquer seguradora brasileira pode se candidatar, desde que cumpra as regras do Conselho Nacional de Seguros Privados. Ela, apresentando todas as características exigidas, ela pode ser uma resseguradora. Já existem umas 4 no Brasil. Então o resseguro hoje não é só com IRB, pode ser feito com outra empresa. E aí nós temos a chamada retrocessão. Retrocessão é o resseguro do resseguro. Aquela empresa que eu falei que fez o resseguro, aquela seguradora, ela fez o resseguro. Ela ainda acha que tem muita coisa, o valor ainda é meio alto, ela repassa para outra resseguradora, mais uma parte. Então, são 3 participantes. Se houver uma infelicidade, por exemplo, um grande iate afunda, o pagamento da indenização vai ser dividido em 3, conforme a responsabilidade de cada um. E o que é o cosseguro? O nome já diz cosseguro, quer dizer, junto. Vamos fazer o seguro juntos. 2 seguradoras se unem e vão fazer o seguro daquele iate que eu falei. Tem aquele iate enorme, que o valor é muito alto, une-se aí 2 empresas seguradoras e vão lá fazer o seguro. E aí nós temos as sociedades seguradoras. Quem são as sociedades seguradoras? São aquelas que fazem os planos de seguro, né? São aquelas que criam os planos de seguro para que nós possamos segurar nossa vida, segurar nossa saúde, segurar os nossos bens, imóveis, móveis. Estas são as seguradoras. Há um detalhe bastante interessante que nós temos que analisar quando falamos de corretora de seguro. Porque nós falamos assim, ó, comprei uma apólice de seguro da seguradora X. Não, você comprou da corretora de seguros. A corretora é intermediária entre uma e outra. E a corretora é que é obrigada a vender. A sociedade seguradora não pode vender uma apólice diretamente para o cliente. Quem vende é a corretora de seguros. Então, tem sempre um corretor no meio. Nós temos o adquirente, o corretor e o tomador do capital. E corretagem, o que é? É o valor que o corretor recebe por ter feito a intermediação do negócio.
Vamos falar de sociedade de capitalização. O que são sociedades de capitalização? Vou aqui falar de uma bem conhecida que você já vai saber o que é um título de capitalização. Os títulos da Telecena são títulos de capitalização. Pode não parecer, mas são títulos de capitalização. As sociedades de capitalização, elas são formadas para fazer uma parte em poupança e a outra parte vai ser para fazer prêmios, para comprar prêmios, para distribuir prêmios em dinheiro. Essa é a finalidade. Não é a finalidade da Telecena, só que os bancos também fazem capitalização. Então, os bancos múltiplos têm alguma empresa vinculadas a ela. O Banco do Brasil tem, a Caixa Econômica tem. Então, são títulos que misturam jogo com poupança. Quando falarmos em produtos e serviços, nós vamos explicar como funciona o mecanismo de um título de capitalização. Aí nós temos as entidades abertas de previdência complementar que estão nessa mesma ordem. As entidades abertas de previdência complementar são aquelas entidades criadas para dar um complemento à sua aposentadoria. Você voluntariamente procura uma entidade em algum banco múltiplo ou não, pode ter entidades abertas que não pertencem a banco, e você contribui mensalmente para, no fim da sua vida laboral, você sair com uma complementação do que a entidade pública de previdência lhe paga, que no nosso caso é o INSS. Voltamos agora para os órgãos normativos. E para isso eu vou pedir a sua atenção muito. Por quê? Porque são 3 entidades que foram recentemente incluídas no Sistema Financeiro Nacional. Só que para isso outras foram expurgadas. Então, dependendo da literatura que você pegue, você ainda vai ver nomes antigos. E isso pode ser crucial num concurso. O órgão normativo dessa área é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ele é formado por um ministro de Estado, que é o da Previdência Social, que é o presidente. Mais 5 servidores do poder público, um representante das entidades fechadas, um dos patrocinadores ou instituidores, que são aquelas empresas cujos empregados são vinculados, e um dos participantes ou dos assistidos, que são aqueles que fazem parte do plano. Nessa mesma época foi criada a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Antigamente, o conselho que existia, ele era o órgão que fazia o julgamento de qualquer ação multa que ocorresse contra um fundo de pensão. Posteriormente, com a criação desses 3 órgãos, que é o Conselho, a Câmara de Recursos e a Previc, quem ficou com essa incumbência é a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Então, qualquer multa que ocorra em cima que a Previc aplique em cima de uma entidade privada, ela vai recorrer à Câmara de Recursos da Previdência Complementar. E esta é formada por 4 servidores federais que estão ligados ao ministro do Estado da Previdência e vai escolher desses 4, um para ser o presidente. E aí, novamente, quem vai fazer parte dessa Câmara? Um representante das entidades fechadas, um dos patrocinadores ou instituidores, um dos participantes ou assistidos. Então, essa Câmara é que vai fazer o julgamento em última instância de qualquer recorrência que haja para anular uma multa ou qualquer coisa que o valha. Criado posteriormente a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc. Ela veio substituir o SPC, Superintendência da Previdência Complementar. Ela foi criada com as mesmas atribuições de fiscalizar os fundos de pensão, as entidades privadas. Ela é composta por um diretor superintendente e seus 4 diretores. Ela tem várias maneiras de ter seu orçamento, de montar o seu orçamento. Uma delas é do poder público e é uma taxa de fiscalização e controle chamada TAFIC, que as entidades fechadas contribuem e vai formar
o dinheiro para a manutenção da Previc. E, por fim, nós temos as entidades fechadas de previdência complementar, que são os chamados fundos de pensão. O que são fundos de pensão? Os fundos de pensão são formados por empresas que montam os seus